Olá, doutores e doutoras! Vamos a mais uma videoaula e hoje nós vamos falar sobre a apelação, dando continuidade, que na última aula nós iniciamos sobre os recursos em matéria penal. Vamos hoje falar da apelação, que é o primeiro recurso. Vamos ver qual é a apelação. Ela está disciplinada nos artigos 593 ao 603 do Código de Processo Penal. Isso como regra. Por exceção, nós vamos ter a possibilidade no recurso ser interposto no Juizado Especial Criminal. Aqui uma observação. Com relação à interposição do recurso no juizado, alguns consideram como apelação e outros simplesmente a denominam como recurso, embora na prática funcione como se fosse uma apelação. O grande diferencial é que neste caso do juizado especial, ela não vai ser endereçada, ela não vai ser remetida, melhor dizendo, ao Tribunal de Justiça, mas sim ao colégio recursal, que é também, por óbvio, um órgão preparado para fazer o julgamento, um órgão colegiado, como o próprio nome diz, e esse colégio recursal é formado por juízes de primeiro grau de outras instâncias, também juízes que atuam frente ao juizado especial criminal. Ok? A única distinção é essa, apenas de maneira técnica. A previsão está lá no artigo 82 da Lei 9.099 de 95. Pois bem, qual é a finalidade da apelação? É pedir o reexame ao tribunal das sentenças definitivas ou aquelas que têm força de definitivas, como por exemplo as que decidem sobre condenação, absolvição, ou mesmo aquelas que decidem acerca da extinção da punibilidade. Nesse caso, essas têm força de definitiva, né? As definitivas prevêem, estabelecem condenação ou absolvição, e, por exemplo, essa que reconhece a extinção da punibilidade por prescrição, por decadência, preempção. Né? Preempção é uma hipótese que em penal a gente não vê, mas encaixa aí na definição de decisões com força definitiva. Pois bem, vamos à sequência. Legitimidade. Quem tem legitimidade para propor, para interpor, vamos usar a terminologia correta, para interpor o recurso de apelação? O Ministério Público, por óbvio, quando sendo parte, tem o jus puniendi, jus persequendi, em matéria penal, e atua como fiscal da lei, na comissão de custos legis. Então, o Ministério Público tem essa legitimidade ativa, tanto na sentença absolutória quanto na condenatória. Bom? Na condenatória também, o Ministério Público pode postular a absolvição do réu. Ficou surpreso? A essa altura não, né? Já sabia que isso é possível. Assistente de acusação. Essa hipótese rara que acontece. Eu mesmo, pessoalmente, só atuei duas vezes, pelo que me recordo, como na qualidade de assistente de acusação, e não é a minha vocação. Todos sabem que eu sou mais inclinado à defesa. Mas, enfim, às vezes nós somos constituídos para essa finalidade também. Então, para que o assistente de acusação ele pode recorrer? Existem duas correntes, para aumentar a pena ou diminuir ou incluir uma qualificadora, por exemplo. Lembrando que o assistente de acusação está atuando ali ao lado do acusador, ao lado do Ministério Público. Então, para uma corrente não pode, porque para essa corrente o interesse do assistente de acusação se limita a receber um título executivo ao final, condenatório, por óbvio, para que seja executado na área civil. Eu não entendo dessa forma. Na minha opinião, a função do assistente de acusação vai muito além. Então, concordo com a segunda corrente. Minha opinião, direito na ciência exata, vocês sabem, que é possível, porque exerce uma função auxiliar, sendo a sua atuação supletiva. Então, neste caso, só poderia apelar nas matérias não impugnadas pelo Ministério Público. Porque se o Ministério Público já o fez, não há razão para que elas sejam reiteradas pelo assistente de acusação. O assistente de acusação ele ocupa um local aqui de supressão. Supressão, aonde supressão no sentido de suplente mesmo, no sentido de que aonde o Ministério Público deixa de agir ou se omite, o assistente de acusação pode fazê-lo. Bom? Mas, enfim, é discussão doutrinária, reitero. Defensor dativo, ele não é obrigado a apelar, mas deve tomar as devidas cautelas. Olha a preocupação com relação ao defensor dativo. Quem é que é o defensor dativo mesmo? É aquele advogado que, por meio do convênio da OAB, Defensoria Pública, está ali exercendo uma função que deveria estar sendo ocupada por um defensor público, mas nós sabemos que nem todas as cidades, na maior parte das vezes, comarcas, digo, nem toda
Na maior parte das vezes, infelizmente, né, é uma minoria de comarcas que possuem defensoria pública. Vocês sabem meu posicionamento, eu sou amplamente favorável a que toda comarca tenha. Sou contra esse convênio da OAB. Mas isso aí a gente pode discutir em outro momento. A razão é que aquele advogado conveniado, que ocupa a função de defensor dativo, ele não é obrigado a apelar, mas entende-se que ele deve tomar algumas cautelas, como, por exemplo, notificar de forma inequívoca o réu, né, peticionar ao juiz informando que deixa a defesa, requerendo nomeação de novo defensor, juntamente com a restituição do prazo, garantindo assim o princípio da ampla defesa do contraditório. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muito do que a gente diz aqui tá bonitinho aqui na teoria, mas eu tenho a obrigação de trazer para vocês, como sempre fiz, o lado prático da coisa. O que acontece, na verdade, se ele não apelar e o réu, a gente vai ver daqui a pouco por termo, né, como a gente está vendo na sequência, o réu, o curador, por termo, afirmar que quer apelar. Porque o réu, nós já sabemos, ele tem que ser notificado também, ele tem que ser intimado da decisão, por óbvio. Né? E o prazo para apelação, a gente vai ver, começa a contar da intimação. Não é nem da juntada, é da intimação, já estou adiantando para vocês. Diferente do civil. E aí, percebam, quem for intimado por último, né, ainda tem prazo. Se o réu é intimado, vamos dizer assim, o defensor foi o primeiro e disse que foi intimado e não recorreu, deixou passar em habeas o prazo. Mas o réu, ele disse que quer recorrer, o que acontece? O advogado vai ser intimado, seja ele dativo, constituído, seja ele de que forma figure no processo, será intimado a apresentar as razões. Né? É o que acontece na prática. Porque tem que se preservar o direito do réu, a ampla defesa. Né? Então, nesse caso, essas cautelas aqui estão, ok, são cautelas, mas na prática, se não fizer, vai ser possível que exista apelação da mesma forma. Bom, então, como eu já disse, o réu, o curador, que tem que preencher termos. Agora, olha que situação interessante. Divergência entre réu e defensor. A jurisprudência tem apontado pela prevalência da capacidade técnica do defensor sobre a vontade do réu. Mesmo porque muitas vezes o réu está nervoso e ele não consegue entender direito, por mais que o oficial de justiça queira explicar, e ele marca lá que não quer recorrer. E o advogado recorre. Então, se o advogado recorrer, né, a apelação será apreciada. Isso aí já está pacificado na doutrina. E o contrário também, eu vou dizer a vocês que na prática acontece. Como eu acabei de falar, se o defensor não recorrer, se manifestar dizendo que não vai recorrer, e o réu disser que quer no termo, ele tem que ser garantido o direito a ele, a ampla defesa. Então, nesse caso, vai ser nomeado um advogado para ele. Vai ser intimado a constituir um para apresentar as razões, ou vai ser indicado, vai ser nomeado um, por força do convênio da Defensoria, da OAB com a Defensoria Pública, ou pela própria Defensoria Pública. Ok? Na prática é assim que funciona. Eu tenho esse compromisso com vocês e sempre também trazer como acontece na prática. Características, então, do recurso de apelação. Ampla. Devolve ao tribunal toda a matéria decidida no juízo ACO. Né? Ou ACO, como preferem alguns. Residual. Cabe quando não for possível recurso em sentido estrito. Né? Porque o recurso em sentido estrito a gente vai ver na sequência, né? Ele tem um rol taxativo. Então, às vezes é possível que se interponha então a apelação. Mas não fica nervoso com isso, tem que ficar preocupado com o exame de ordem. Mas na prática, a gente sabe que tem um princípio segundo o qual um recurso pode ser reconhecido, mesmo que intitulado como outro. Bom, a apelação ela é delimitada pela interposição. Aí é matéria da súmula 713 do STF. Então, há uma limitação com relação ao tema, não pode se ampliar além daquilo que não foi discutido, né, não dá, o que não foi requerido não dá para ser apreciado. Teremos então uma sentença extra petita, ou melhor, um acordo, porque a decisão da apelação vem dos tribunais. Então, portanto, não chamamos de sentença, mas sim de acórdão. Prazo, né? Em regra, 5 dias para a interposição, exceto no GCRIM, que aquele recurso que alguns chamam de apelação, vamos aqui colocar, tem 10 dias. Iniciada a contagem da data da intimação da sentença. Intimação. Cuidado aqui, não é data da juntada, é data da intimação. Uma coisa curiosa, aqui o prazo é para interposição. Então, o que você faz? Você faz a interposição primeiro. Depois, o juiz ele vai analisar, né, os pressupostos de admissibilidade, tempestividade,
E aí vai fazer o quê? Vai intimar o defensor para que apresente as razões. Então, não precisa ficar preocupado. Ah, nossa, em 5 dias eu não consegui fazer. Não tem importância. Faz primeiro a interposição, depois faz as razões. Se quiser até fazer as duas juntas, pode. Mas não é usual. O usual a gente faz primeiro a interposição e espera a intimação para então juntar as razões. Bom? E essas razões são juntadas em 8 dias. Né? Há aqui uma exceção com relação à contravenção penal, coisa que só existe na teoria, eu tenho que falar porque está na teoria, na prática vocês nunca verão, nunca vai acabar, né? Na prática, não vou falar nunca, que em penal é difícil falar nunca, né? Mas raramente vai ter, então, mas aí 3 dias, tá bom? Se for assistente de acusação, o prazo é de 3 dias e após a manifestação do Ministério Público. Se a ação penal for privada, o Ministério Público terá o prazo de 3 dias para razoar ou contrarrazoar. No GCRIM, o prazo é de 10 dias. Sendo 2 ou mais apelantes ou apelados, o prazo será sempre comum. Isso é uma coisa interessante, não serão sucessivos, serão comuns. Já o defensor público terá o prazo em dobro. Aí vocês sabem, pela Lei 1060 de 50, existe a possibilidade, né, desse prazo em dobro. Entenda que defensor público como sendo aquele da defensoria mesmo. Há uma discussão aí, se você está pelo convênio, não se arrisque. Faça no prazo, né, regular. Bom? Cabimento. Sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Sentença definitiva é aquela que julga o mérito, como nós já vimos, né? Podendo ser condenatória, aquela que julga procedente a pretensão punitiva, absolutória, aquela que impede a pretensão punitiva, podendo ser própria, quando absolve, aí analisa o mérito, né? Ausência de materialidade ou autoria, ou imprópria, quando absolve e impõe uma medida de segurança, de internação ambulatorial. É a chamada absolvição imprópria. Olha que interessante. Né? E cabe apelação? Cabe também. É raro você conseguir alguma coisa nesse sentido, porque geralmente ela é fruto de uma perícia. Né? A perícia constatou lá que há uma inimputabilidade ou uma semi-imputabilidade. Nesse caso fica difícil de conta, mas dá para se recorrer da medida que o juiz tomou. Que o juiz pode tomar uma medida ambulatorial ou uma medida de internação, que é mais gravosa. E você pode entender que seja o caso da ambulatorial. Então aí há a possibilidade da apelação. Efeitos. São 3 os efeitos da apelação. O devolutivo, isso que devolve a matéria já decidida para reexame no tribunal. Vocês já conhecem a história, né, devido ao ser humano ser falho, essa possibilidade de erro. Então, cabendo ao recorrente a delimitação do tema quando na interposição, estabelecendo-se assim o limite da impugnação, sob pena da apelação, de ser a apelação considerada plena. Então, presta atenção na delimitação da matéria que vai ser levada à instância superior. Suspensivo, presentes apenas na sentença condenatória, visto que é absolutória, esse efeito não existe, porque o réu deve ser colocado imediatamente em liberdade. Quando ela vem, né, a absolvição, ela já coloca em liberdade. Caso esteja em prisão cautelar. Né? Nesse caso aqui, temporária não vai ser, porque temporária é na fase do inquérito, então já posso dizer aqui prisão preventiva. Bom, há possibilidade administrativa também, mas em regra está aqui com a prisão preventiva. Bom, também a possibilidade, se o réu não estiver preso, mas foragido, da expedição do contramandado de prisão. Lembram da última aula eu mencionei acerca disso. Bom, extensivo. Quando um réu apela, esse recurso beneficia também os demais. Em regra, sendo a exceção verificada no caso da apelação ser fundada em circunstâncias de caráter pessoal, as quais, como nós já sabemos, circunstâncias de caráter pessoal jamais se comunicam com autores ou partícipes, por força lá do artigo 30. Aí, só para não esquecer, eu dou aqui os exemplos: reincidência, parentesco com a vítima. Aí, nesse caso, por óbvio, ela não vai se beneficiar a coautores ou partícipes. Mas, se tratar de circunstância de caráter objetivo, aquela que está ligada ao fato, se tratar, por exemplo, de elementares, sejam elas subjetivas ou objetivas, elas se comunicam com autores e partícipes, portanto, se tem aqui o chamado efeito suspensivo. Chega de teoria, vamos para a prática. Né? Olha o modelinho aí.
Esse é o modelinho da petição de interposição. Você vai endereçar o juiz que determinou a decisão, o juiz da cor. Pois bem, aí vai colocar ali o número do processo por praxe, porque isso daqui agora é tudo de maneira eletrônica, né? Se você não colocar o número do processo, ele vai de qualquer jeito, fique tranquilo, né? Não se preocupe. Se errar ali o endereçamento, vai também do mesmo jeito, se acessou o sistema. Minha preocupação também é com relação ao exame de ordem. Se você errar isso aí no exame de ordem, endereçamento, já vai começar a complicar a sua vida. Então, o nome do sujeito está ali e aquela praxe, já qualificado nos autos processos de epígrafo, por ser advogado, bastante procurador, mandato incluso, procuração anexa, procuração nos autos, qualquer coisa que você colocar aqui está certo, isso aqui é formalidade. Vem perante Vossa Excelência, inconformado com a respeitável sentença CCR, aí é de respeitável, tá? De folhas, aí você vê os números das folhas, né? Folhas é modo de falar também, né? Porque está tudo digital, que lhe condenou a uma pena de, aí isso aí põe se quiser, é só para praxe. Tempestivamente, ou seja, está no prazo, com fundamento no artigo. Aí é interessante você colocar, eu não coloquei porque depende da onde está tramitando, né, o processo você vai colocar. Interpor recurso de apelação ao egrégio tribunal competente, aí já ficou genérico, né? Podia colocar, por exemplo, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ou o egrégio colégio recursal, se for o caso do juizado especial, né? Mas aí deixe por sua conta, de acordo com o caso prático que você faz. Pelos motivos de fato e de direito a seguir arrazoados. Termos em que, requerendo seja ordenado, processado o presente recurso com as inclusas razões, pede deferimento. A cidade, a data e a assinatura. Bom? Para o exame de ordem fica assim. No exame de ordem, assim como aqui na nossa atividade, você vai fazer a interposição e também já vai apresentar razões. Na prática, a gente só faz interposição, certo? Aguarda a intimação, depois faz as razões. Bem? Mas agora, para a nossa atividade, vamos fazer as duas juntas. Então, vamos às razões. A praxe é você colocar lá em cima razões de apelação, identificar quem é o apelante, o apelado. Eu costumo fazer assim, né? Tanto no civil eu coloco em negrito o nome do apelante, né? Quando sou eu que estou apelando. Quando são contra-razões, eu coloco o apelante, vai ser o apelante do Ministério Público. E aí o meu cliente, no caso, né, que foi absolvido, o Ministério Público está recorrendo, vai chamar-se apelado. E aí eu coloco o nome dele em negrito. Então a parte que eu represento eu sempre ponho em negrito. Bom, estou falando como eu faço. Você não precisa fazer assim, não. É só uma dica. Bom, para ficar bem claro de quem é o autor da peça. Então, não esquecendo, apelante é aquele que está apelando. Lembra do gerúndio que eu falei na última aula, né, que indica movimento? Ele que está movimentando. Né? E o apelado está parado, né? Parado, apelado, né? Apelante, se movimentando, ando. Bom, origem, a comarca de origem e o número de origem do processo, dos autos. Agora aquelas homenagens de praxe, né? Egrégio, tribunal, colenda turma, ínclitos, julgadores, douta procuradoria. Por que tem douta procuradoria aqui? Porque o processo pode ser analisado também, né, em segunda instância, também pela Procuradoria de Justiça. Bom, no caso em tela, é necessária a reforma da respeitável sentença. Aí você vai especificar o conteúdo, né, como por exemplo, que condenou o apelante a pena de tantos anos de reclusão, como em curso no artigo tal. E aí, se não, vejamos. Isso daqui é um preâmbulo, é uma praxe, fica sempre na primeira folha. Depois você vai passar para outra folha, aí sim já entra no que a gente chama, né, na matéria propriamente dita. E eu começo sempre de que forma? Fazendo uma narrativa bem sucinta dos fatos, tá? Mas sucinta, pelo amor de Deus. Eu já vi assim muita gente pegar e contar assim detalhes. Por exemplo, se eu pedir para você falar o seu dia, você não precisa falar para mim que você acordou, abriu os olhos, sentou na cama, bocejou, levantou, calçou os chinelos, foi até o banheiro, abriu a porta, pegou a escova de dentes, passou um pouquinho de água, passou creme dental, começou a escovar os dentes da direita da esquerda para a direita, fez isso várias vezes. Não precisa por isso na sua narrativa. Se pedir para te contar o dia, você começa já falando o que você fez. Eu vou presumir que você tomou café da manhã, logo no período da manhã, revia as atividades, assistia uma videoaula. Começa assim, já vai para o que interessa. Não, o juiz não tem tempo, o desembargador não tem tempo, então não gaste o tempo dele à toa. Sem falar que se a narrativa ficar cansativa, ele não lê. E se ele não lê, ele não te dá aquilo que você está pedindo. Então, lembre-se disso. Eu detesto uma frase do MasterChef.
mas às vezes ela faz um pouquinho de sentido, aquele menos é mais, né? Menos é menos, mais é mais. Mas às vezes, né, dentro do contexto, eu até entendo o que o Fogaça quis dizer lá no MasterChef. Bom, então vamos lá. Expor a situação processual até o momento da sentença. Ótimo, beleza. Então aqui, ó, não gasta mais de 3 parágrafos não, tá? Coloquei 2 aí, já tá ótimo. E vamos para o direito, porque é o que vai ser discutido. Você sabe que você não vai poder produzir provas, você não vai costar documentos aí para provar em sede de apelação. Você vai discutir o direito. E aí você já apresenta a sua tese, qual é? Se é a nulidade, se você já sabe se é nulidade, qual é o pedido que você vai fazer, né? Se for falta de justa causa para a condenação, se for for excesso, né, de rigor quando da fixação da pena, e aí você vai colocando, né? Então aqui eu dei alguns exemplos, nem vou ler, você depois lê com calma, né, para a gente não perder tempo à toa. E se houver preliminares, né, que geralmente são as nulidades, devem ser arguidas em preliminares. Lembre-se disso, né? Nulidades em preliminares, questão processual. Bom, compor os parágrafos e sempre fazendo referência. Você põe assim, fazendo a chamada subsunção. Fala da situação de fato, fala da norma, fala da decisão, qual foi tomada e por que, no seu entender, aquela decisão não pode, aquele ponto da decisão não pode prosperar. E vai explicando. Né? Aqui cada um faz um jeito, mas vão já treinando com os jargões, como que eu inicio as frases, né? Nesse sentido, por óbvio, né? Ao passo que, destarte, contudo, entretanto, ora excelência, senão vejamos. Então, pega um modelinho, pega alguns modelos. Modelo, bom falar isso. Faz algumas aulas que eu que eu tenho passado aí, eu não tenho dito isso. Modelo só serve para uma coisa, meu amigo. Modelo só serve para ser melhorado. O modelo é uma base, não precisa fazer igualzinho. Aqui, ó, doutrina e jurisprudência. Tenho dito já, reforçado para a galera com quem conversa comigo aí de vez em quando da turma aí tá fazendo prática jurídica. Doutrina e jurisprudência você só põe, meu amigo, se tiver discussão. Você não vai precisar explicar para o juiz o que é um furto famélico, você não vai precisar explicar para o juiz o que é um estado de necessidade, né? E se não tem discussão na doutrina, muito menos na jurisprudência. Então você só põe doutrina e jurisprudência se houver discussão, senão não gasta tempo do juiz. O juiz sabe da matéria. Bom? E artigo de lei, mesma coisa. Só transcreva artigo de lei se tratar de lei municipal, de lei estadual ou de um dispositivo que não é muito comum. Não tem por que você transcrever aqui o artigo 155 do Código Penal, as qualificadoras do crime de furto. Não tem por quê. O juiz sabe. Então, só vai encher linguiça. Não faça isso. Né? Tecer teses subsidiárias. Sempre a gente trabalha com qual hipótese? Primeiro, da absolvição. Depois, no segundo momento, caso vossas excelências entendam por manter a condenação, e aí começa a trabalhar com relação à fixação da pena. E você sabe que existem 3 fases de fixação da pena. Na primeira, você vai tratar das circunstâncias judiciais. Então, acredito que se você fez um bom trabalho lá na resposta à acusação, você já deixou as bases ali, já fez na resposta à acusação, acho que nem tanto, mas se você fez as alegações finais, né, já tratando da tese subsidiária, então aqui já vai ter os elementos. Então, olha que coisa interessante, sabe que peça que você tem que caprichar muito para fazer? A resposta à acusação. Te explico por quê. Porque depois, quando for fazer as alegações finais, a base das alegações finais será a resposta à acusação. E aqui, qual vai ser a base da sua apelação? As alegações finais. Se você trabalhou bem nas alegações finais, você pode reproduzir aqui de outra forma, né? Não copia e cola que fica feio, mas faz uma certa reprodução aqui dos termos que você usou lá. Então já é meio caminho andado. Aqui, né, no núcleo de prática, não dá para fazer isso porque os temas são diferentes, né? Então, de propósito, para te fazer trabalhar um pouquinho, né? Mas se fosse o mesmo caso prático, você apresentando resposta à acusação, a alegações finais, e depois apelando de uma decisão condenatória, nossa, era só fazer Ctrl+C, Ctrl+V e dar uma ajeitadinha. Bola para frente. Vocês sabem que eu não costumo enganar ninguém, já jogo limpo, na prática é assim que faz, entendeu? Você não vai ficar redigindo tudo de novo. Não faz, ninguém faz isso. Né? Nem nós, nem o Ministério Público, viu? Inclusive, já peguei caso
de apelação do Ministério Público, que o promotor trocou até o nome das partes, acho que era o nome da parte que ele trocou, se não me engano, se era de uma testemunha. E por coincidência eu tinha advogado também no caso que ele usou como base para apelação. Então eu identifiquei, lógico, né, que por elegância eu não mencionei nas contrarrazões, né, por elegância, mas eu percebi que ele também, né, o representante do Ministério Público, fez um Ctrl+C, Ctrl+V lá, sem problemas. Bom, e aí então a parte final tem esse padrãozinho aí, ó. Diante exposite é o que a gente chama de diante do exposto, pode escrever do jeito que quiser, né? Ou por conclusão, né? Não tem o menor problema, aí é questão de estilo. Aguarda o apelante, seja reformada a respeitável sentença atacada, dando-se provimento ao presente recurso para o fim de absolvê-lo, né, das imputações que lhe foram feitas. Com fulcro no artigo, agora é importante você relacionar no artigo 386, vai relacionar com aquilo que você está pedindo, né? Então lembre-se disso, né? Que estamos falando da causa. Depois você diz, decretando-se a nulidade, decretando-se a absolvição, né? Procede-se a classificação da notificação e aí vai. Alternativamente, aqui o pedido subsidiário. Caso seja mantido o decreto condenatório, espero sejam consideradas as teses anteriormente expostas, a fim de que a sua pena seja corretamente ajustada como medida da mais lídima justiça. Esse medida da mais lídima justiça, justiça em caixa alta, em negrito, é o padrão. Eu sempre utilizei esse padrão. Se não quiser usar, não tem importância. Se quiser manter o estilo, não tem também nenhum problema. Bom, então lembrem-se disso. Bom, e aqui também você pode expor alguns pontos. Mas aqui nessa última parte da peça, seja sucinto, seja objetivo, não discuta muito, só faça referência, porque você já discutiu ao longo da peça. Bom, nós trouxemos uma proposta para vocês, aqui está. Eu também não vou ler, porque seria só gastar o seu tempo. Você pode ler depois, com calma, e como advogado do acusado, devidamente intimado da referida sentença na data de ontem, olha lá, tome as medidas cabíveis. Então, agora está com vocês fazer uma sentença, fazer um recurso de apelação. Bom, doutores, doutoras, não pretendo mais tomar o raro tempo de vossas excelências, né, que a essa altura também já se preocupam com outras disciplinas, e entendo por suficiente o que aí está. Se tiverem alguma dúvida, fico sempre à disposição. Doutores e doutoras, um grande abraço. Até a próxima aula.